temos algumas coisinhas bem curiosas para comentar. A Globo entrevistou um cara que não sabe de muita coisa, mas do pouco que ele disse, vale a pena a gente olhar um pouquinho para trás e ver algumas coisas que Paulo e Eduardo Bolsonaro fizeram e tentar medir a magnitude de algumas ações. Aí também tem algumas movimentações, uns jornais dizem uma coisa, a Globo, mais especificamente o Lauro Jardim, que é o verdadeiro porta-voz do mercado financeiro, diz outra. E tem mais algumas coisinhas pra gente comentar nessa primeira parte. Aí na segunda, eu não sei nem por onde começar. Primeiro tem um absurdo aí que aconteceu no dia de ontem, onde ficaram aí no cativeiro os familiares de Eduardo, né? A mãe, os avós do Eduardo, do Carlos, do Flávio. Quero falar sobre esse caso rapidinho, pra gente entrar em algumas questões que envolvem 2026. Primeiro mostrar pra vocês como a imprensa recebeu a questão do voto impresso, que voltou, foi aprovado na sessão do Senado, e a partir disso mostrar algumas coisinhas, algumas movimentações das últimas horas, e aí eu vou ter que ir naquela relembrar e viver. Trazer um vídeo de 3, 4 dias atrás, onde eu falava diversas coisas, porque foi publicada uma matéria sobre o Centrão e os planos do Centrão. Vamos ver se estávamos certos ou não, ver se a gente errou alguma coisa ou cravamos 100%. E tem mais umas besteirinhas, algumas figuras curiosas pra gente falar nessa segunda parte. A terceira, não posso revelar. Acho que foi de ontem, de ontem. Não posso revelar a terceira. Mas temos que também fazer um bom relembrar e viver. Tava eu buscando algumas coisinhas, abri um vídeo que eu falei, rapaz, parece até que pô, é evidente. 5 anos atrás, estamos no mesmo ponto em 5 anos, no mesmo mês, quase no mesmo dia. O Brasil verdadeiramente é cíclico e eu posso provar. Iremos falar sobre isso, como as coisas se repetem. E no final tem uma notícia da turma do Lula, mas não sei se vai dar para comentar. Mas vamos lá. Depois dessa longuíssima introdução, a turma da Globo foi entrevistar um professor da USP de Harvard. Uau, né? Já deu a carteirada. Não sabe de porcaria nenhuma. Mas mesmo sem saber o que eu estava falando para vocês, ele diz coisas bem interessantes. Bancos encaram sanções e aprenderam a lidar, né? Ele está falando mais isso em relação ao planeta. Porque o Brasil nunca foi alvo de nenhum tipo de sanção. Mas tá ali. Professor da USP, de Harvard, Carlos Portugal Gouveia, cita peculiaridades na aplicação da Magnitsky no caso brasileiro e não vê similaridades em nenhum outro caso no mundo. É único. É algo único. Mantenha isso na cabeça. Aí vai lá a pergunta, para passar o pano pro sistema. Comparado a outros países, como peculiar é o caso do Brasil? Aí vai lá, muito peculiar. Nos outros casos, Estados Unidos seguiram que era o objetivo da lei, punir grandes violações que foram estudadas, discutidas. O Brasil não tem nenhum tipo de violação, né? Já passa aquele pano. A própria lei criou mecanismos para que não fosse da opinião de uma pessoa, de um presidente. Ela prevê 2 condições para que o presidente coloque uma pessoa na lista. Precisa ser baseada na recomendação do Congresso americano por 2 comissões do Senado e 2 da Câmara. Não acompanhei o caso, mas a gente viu que tiveram alguns posicionamentos de congressistas dos Estados Unidos. A outra é que a investigação seja feita por uma organização de direitos humanos internacional e relevante. O caso brasileiro afeta só uma pessoa e a família dela, o que por si só é excepcional. Além disso, não há nenhuma investigação sobre violação de direitos humanos e se tivesse seria absurda, porque o Brasil é um país democrático, né? Aquela ladainha, né, de sempre. E ele termina falando o seguinte: é tudo tão excepcional e errado que realmente não existe um único caso no mundo que possa ser considerado nem de longe similar. Veja só, é algo totalmente fora da curva o que foi feito no Brasil. Mantenha isso na cabeça. Aí depois pergunta, é comum demorar a ter clareza sobre o alcance da lei? Porque até agora o pessoal está esperando, né? E aí? Vai pesar a mão contra o Brasil? Tem algumas semanas que a ordem foi dada, mas até agora, a OFAC não mandou ofícios às instituições financeiras pedindo dados dessas contas, desses depósitos. Isso é comum porque dá trabalho, tem que mandar as cartas. Acaba funcionando como um tempo para que as próprias instituições financeiras façam seu trabalho de compliance e promovam algo desejado pela lei, que é excluir preventivamente essas pessoas do sistema financeiro dos Estados Unidos e das instituições que operam lá dentro. Foi o que fez o Banco do Brasil? Sim, mas o Banco do Brasil fez em relação ao cartão de crédito, a pedido provavelmente da bandeira do cartão. As instituições preferem fazer isso porque é melhor tanto para a instituição quanto para a pessoa, é uma prevenção. No caso brasileiro, que tem um sistema financeiro sofisticado, oferecemos várias alternativas por meio de empresas que não têm subsidiária nos Estados Unidos e não estão sujeitas a Magnitsky. Será mesmo que as empresas não estão sujeitas a Magnitsky? Será que esse cara sequer leu o que saiu na própria imprensa
A própria questão do cartão Elo, você vê que as pessoas, gente, elas não leem nada. Você vê a Febraban não sabe de nada, os banqueiros não sabem de nada. Mesmo assunto rolando há 3 meses. Antes de acontecer, antes de se concretizar. E por quê? Porque eles não botavam fé que isso pudesse acontecer. Ninguém acreditava em Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava no que Paulo Figueiredo falava. E ele disse, cara, esse caso é excepcional. E aí a gente tem que voltar um tiquinho no tempo. 23 de julho. Aqui não existia Magnitsky. E o Poder 360 falava, ó, impasse jurídico adiou a aplicação de sanções contra Moraes nos Estados Unidos. O governo Trump não queria, né, fazer de qualquer jeito. E depois a Magnitsky ser questionada na Suprema Corte. Porque tem um passo a passo, tem os pormenores. Muitas vezes o povo no Brasil acha que é o quê? Né? Eduardo chega lá, bate na porta, falou, ô Trump, sanciona lá, irmão. Sanciona lá todo mundo, Trump. É só pedir. É a coisa mais simples do mundo. Ninguém tenta se colocar, sabe, na pele do coleguinha pra entender como é o processo. Tu manda e-mail pra coisa, tu manda WhatsApp pro Trump, tu acha que ele vai te atender, tu acha que não tem nenhum outro conflito internacional, que o Departamento de Estado tá assim, até a cabeça mergulhado. O Brasil realmente tá no primeiro na ordem, né, porque a questão da Rússia na Ucrânia é muito pequena, a disputa com a China também é pequena, o conflito do Irã também é minúsculo, né? É minúsculo, a faixa de Gaza também ninguém liga. Então, assim, os caras conseguiram algo indescritível. Dá até pra entender por que a imprensa ficou tão atônita com as ações de Eduardo e Paulo Figueiredo. Foi totalmente fora da curva. O cara, assim, cara, eu tô sem entender nada. Tô sem entender nada. Isso porque os caras não gozam de amplo apoio, nem mesmo dentro da própria direita. Vez ou outra recebem críticas. Os reis da razão querem ensinar o que é que eles devem fazer, como fazer. O engraçado é que ninguém vai lá e faz, né? Ninguém quer ir lá fazer. Mas quer falar, Eduardo, faça desse jeito. Beleza, mas tá aí. Realmente, o Paulo e o Eduardo conseguiram fazer o que parecia impossível.